Pessoal, vamos falar agora sobre governos totalitários. E para falar sobre governos totalitários, é preciso a gente ter a noção que esses governos, por serem chamados de totalitários, é porque eles vão concentrar o poder nas mãos daquele que é o governante. Então, nós temos alguns dos governos que vão eclodir aí na Europa praticamente no mesmo período. Você tem o fascismo aí na Itália, você tem o nazismo na Alemanha, você tem o franquismo lá na Espanha, o Salazar lá em Portugal. E sem falar que você também ainda tem Stalin, né? Fica lá na Rússia. Ou seja, são governos totalitários e que eles vão passar a impor o seu poder através do autoritarismo, e nós vamos falar as características desses governos. Claro que a gente vai pegar, por enquanto, de antemão, nós vamos ter como base dos governos, que são os principais, né, que assumiram o poder aí na Itália, que é Benito Mussolini, que implantou o fascismo, e também você tem o Adolf Hitler, né, lá na Alemanha, que viveu aí no mesmo período que o Benito Mussolini. Então nós vamos inicialmente falar, né, neste primeiro momento, sobre esses dois governantes aí, as características e a causa deles terem ascendido no poder. Ok? Primeiro de tudo, pessoal, para a gente falar sobre governos totalitários, eu queria usar uma citação de um autor que vocês conhecem muito bem, que é justamente o Theodor Adorno, né? Um frankfurtiano, ele que vai falar sobre a indústria cultural, sobre a importância da mídia e criar certas críticas em torno desse veículo de comunicação de massa. Ele pega e cita aí para abordar um pouquinho sobre esses regimes totalitários. Ele pega e diz assim, abre aspas, se as pessoas não fossem profundamente indiferentes em relação ao que acontece com todas as outras, excetuando o punhado com que mantém vínculos estreitos e possivelmente por intermédio de alguns interesses concretos, então o Auschwitz não teria sido possível, as pessoas não teriam aceito. Fecha aspas. O Auschwitz é o principal e o maior campo de concentração, né? O mais tradicional campo de concentração, que ele era dividido em duas partes, né? Campo de concentração para trabalho e o campo de extermínio. Então, o Auschwitz ele foi considerado aí um dos marcos, né, do governo nazista que se tinha sobre a repressão do Hitler em cima, principalmente, do grupo social que eram os judeus, ciganos, homossexuais, negros e assim sucessivamente. Ok? Então, falar de regimes totalitários é falar de uma série de governos que vão assumir o poder dentro de cada território e que vão possuir características bem próximas, por sinal, que é a base de um regime totalitário, de todo regime totalitário. O contexto histórico que eles vão ascender no poder é o contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem uma Europa ainda fragilizada depois de uma grande guerra como foi essa, que teve a durabilidade de 4 anos. Após a Primeira Guerra, como vocês sabem, foi assinado um tratado chamado Tratado de Versalhes, que praticamente culpou a Alemanha de toda a guerra ter acontecido, né? Passou a impor uma série de normas em cima da Alemanha, fazendo com que ela aceite, né, a ideia de ela ter sido a responsável por esse conflito. E esse Tratado de Versalhes, com as suas séries de normas, eles vão acabar criando um sentimento de desmoralização, um sentimento de ódio, de repúdio, que vai crescer muito dentro da Alemanha, já que ela foi a única culpada, principalmente em relação a territórios como a França e a Inglaterra, né? Então a França já é aí uma inimiga da Alemanha desde a época da sua unificação, quando você teve a Guerra Franco-Prussiana. Então esse sentimento, né, só vai aumentar ainda mais com o final da Primeira Guerra Mundial. Então tu tem aí uma insatisfação muito grande dentro da Alemanha, e essa insatisfação vai acabar criando uma noção de revanchismo, né? E aí quando começar a aparecer esses líderes políticos com uma ideologia nacionalista, isso vai acabar facilitando com que eles ascendessem no poder dentro da Alemanha, assim como dentro da Itália, como por exemplo aconteceu com o Benito Mussolini. Na Alemanha, especificamente, você tinha
a chamada República de Weimar. E essa República de Weimar, ela tinha entrado em vigor desde a época do seu processo de unificação. Então, quando você teve a unificação alemã, começou-se a ter uma república dentro da Alemanha. Só que esse governo não estava mais satisfazendo as necessidades do povo alemão, que vivia na miséria, vivia na fome, uma pobreza muito grande, até mesmo piorou ainda mais pós essa Primeira Guerra Mundial. Então a realidade da Alemanha era uma realidade ruim, era uma realidade de pobreza, de miséria. Então isso fazia com que a sociedade alemã se colocasse contra a essa república que havia sido implantada na Alemanha. Já na Itália, você tinha um sentimento de repúdio muito grande, também pelo final da Primeira Guerra Mundial, já que a Itália ela fazia parte inicialmente da aliança no qual a Alemanha passava a liderar. Eu lembro a vocês que lá em 1915, um ano depois da guerra iniciar, a Itália vai sair, né, do grupo alemão e vai passar para o lado da França e da Inglaterra, até mesmo porque esses territórios vão prometer terras, né, vão prometer lucros advindos de doação de terras, de propriedade que tanto a Itália queria, só que acabou a Primeira Guerra Mundial e a Itália não recebeu nada em troca, então isso acabou criando um sentimento de raiva, né, de ódio em cima desses outros territórios que prometeram lucros para a Itália, e a Itália não teve nada disso. Então foi uma vitória que não teve um sabor de vitória, né? Passou despercebido porque a Itália não ganhou nada em troca. Então era essa a realidade que tinha em alguns territórios, principalmente na Alemanha e na Itália, que fez com que ascendesse esses governos de cunho nacionalista. A crise de 29 vai só piorar ainda mais a situação, a realidade econômica e social que se encontrava tanto na Alemanha quanto na Itália vai ser piorada aí com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ok? Para a gente falar de regimes totalitários, a gente tem que ter noção das características que esses regimes têm. Agora a gente vai de uma forma generalizada, independente se é França, se é Espanha, se é Alemanha, Itália, não interessa a região, mas o governo totalitário ele tende a ter características bem próximas, né? Bem parecidas, como por exemplo o nacionalismo extremado, que aí a gente vê muito no discurso tanto de Mussolini quanto também do Hitler, esse nacionalismo bem forte, né? Chega a ser extremado pelo ponto de você ter inclusive o Hitler, por exemplo, promovendo o projeto do espaço vital, né? Que é querer dominar outras regiões e pondo a raça ariana. Então você vê que é um nacionalismo que chega a ser o extremo, né? Além do nacionalismo, você tem o totalitarismo, ou seja, tende-se a concentrar o poder nas mãos de um único governante, como aconteceu lá na Itália com Mussolini, como aconteceu na Alemanha com Hitler, lá na Rússia com Stalin, por exemplo. O militarismo também vai fazer parte aí da convivência desses governos autoritários, já que o militarismo vai ser usado para impor as ordens e se fazer valer, né, a obediência do povo em relação a essas ordens desses governantes, ok? O anticomunismo também é uma característica bem próxima aí de todos os governos de cunho totalitários, com exceção do stalinismo, né? Porque Stalin já é um governo socialista, é um governo comunista, né? Então ele já não vai ter essa característica do anticomunismo. Porém, os governos como nazista, fascista, o franquismo, o salazarismo, todos vão criar um sentimento anticomunista muito grande, né? Inclusive até como uma forma de isolar a Rússia, já que ela vivia sobre o regime socialista. O antiliberalismo também é algo muito comum. O que é o antiliberalismo? É quando você tem o Estado se intrometendo na economia dentro de um território. O liberalismo, eu lembro a vocês que, de acordo com o seu criador, o Adam Smith, o Estado não pode intervir na economia, já que com esse antiliberalismo o Estado mantém a economia, ele se interfere na economia de fato. Você tem um unipartidarismo, ou seja, partidos que são a oposição desses partidos que estão no poder, eles não são bem-vindos, eles geralmente ficam na ilegalidade. Então você tem um único partido, que é o partido do líder que está no poder naquele momento.
você tem o culto ao líder, a obediência ao líder através de prática cotidiana, de sinais como levantar a mão e falar Heil Hitler, que é o símbolo, né, marco de quando Hitler passava, as pessoas tinham que fazer saudação a ele. Tá? Então o culto ao líder era muito grande. Propaganda governamental também é uma característica que vai ser muito usada, principalmente pelo Hitler, que ele vai usar o cinema, vai usar a rádio, né, as artes, a literatura, a musicalidade, os filmes, para poder impor as doutrinas nazistas e fazer com que o povo entenda a importância do nazismo ao ponto de aceitar e apoiar o líder, que é no caso o Hitler. Tá? Então você vai ter a mídia aí fazendo essa propaganda desses governos totalitários. E a educação dirigida é que é justamente desde a infância que você vai criar obediência. Quando a pessoa chega à fase adulta, ela já está doutrinada aí dentro desse padrão de governo autoritário. Tá? Então a educação sempre também vai ser controlada aí por esses governos, ok? O fascismo na Itália, que é quando a gente vai começar a discutir, o fascismo na Itália, ele teve como o início dessa ideologia de extrema-direita após a Primeira Guerra Mundial, mais uma vez falando que a Inglaterra, a Itália, perdão, saiu totalmente frustrada, né, desse conflito. Na época, a Itália vivia sobre o regime de uma monarquia parlamentar. Quem era o rei da Itália era o Vítor Emanuel III, só que o Vítor Emanuel não conseguia mais conter tantas revoltas que acontecia dentro da Itália, devido a essa realidade de pobreza, de fome, de miséria que a Itália vivia. Então o rei Vítor Emanuel não conseguia mais conter essas revoltas, tanto é que muitos grupos opositores ao governo vão surgir na Itália, entre eles o Partido Socialista, e vai ser desse Partido Socialista que nós vamos passar a conhecer o Mussolini. Só que as ideologias de Mussolini não condiziam com esse partido. E vai ser na extrema-direita que o Mussolini vai encontrar o caminho certo para as suas ideologias. Tanto é que lá em 1919 vai ser fundado um grupo político chamado Fácil de Combatimento. Esse grupo político ele vai usar como uniforme camisas negras e que vai ser um marco, um símbolo desses líderes políticos. O Benito Mussolini vai fazer parte desse grupo de Fácil de Combatimento. Logo após, há um tempo depois, em 1921, vai ser fundado, né, um partido oficial derivado desse Fácil de Combatimento. Vai ser fundado o Partido Nacional Fascista e vai ser nesse partido que o Benito Mussolini vai se tornar mais popularizado ainda. E um ano depois, em 1922, vai acontecer a Marcha sobre Roma. Lembrando a vocês que esse momento é muito significativo para a história de Roma, porque só teve um que marchou sobre Roma, que foi Júlio César. O Benito Mussolini foi o segundo a marchar sobre Roma, impondo o seu poder com o apoio de 50 mil pessoas que já apoiavam o regime fascista, principalmente os militares, né? Que vinha aí desde o grupo Fácil de Combatimento. Tá? Então a marcha sobre Roma vai ter como exigência a imposição do poder fascista. Ok, então olha só, pessoal. Benito Mussolini, ele vai se tornar duce porque o Vítor Emanuel III não vai suportar tanta pressão do povo e pressão até dos próprios militares. Então o Vítor Emanuel, o rei que estava no poder lá da Itália, né, uma monarquia constitucional, vai colocar o Benito Mussolini como duce, ou seja, como líder, e o Benito Mussolini, a partir do momento que ele se torna duce, ele pega e cria um grupo militar chamado de Milícia Voluntária para a Segurança Nacional, que é para impor essas doutrinas fascistas dentro da Itália e conter qualquer tipo de revolta contra as imposições de Mussolini. Em 1929, o Mussolini vai fazer um grande feito aí dentro da Itália, que vai ser justamente aproximar, né, criar uma aliança entre o seu governo e a Igreja Católica, né? Então Benito Mussolini ele vai criar essa aliança acabando com um conflito histórico que se tinha, que era chamado de a questão romana. A questão romana, para quem não sabe, foi uma saia justa, na verdade, que acabou se criando na formação da Itália, na unificação italiana. O que é que aconteceu com isso? Na época da unificação italiana, lá no século XIX,
quando se unificou o território através de imposição militar, que nós já falamos sobre esse assunto, um território que era pertencente à Igreja Católica acabou sendo anexado junto. Então a Igreja Católica não concordava em perder essas terras para a anexação italiana. Então, desde a época da unificação até 1929, a Igreja Católica havia rompido relações com o governo italiano por não aceitar que ele anexasse essa propriedade católica. Só que aí o Benito Mussolini, lá em 1929, acabou rompendo com essa crise, né, com esse problema, que acabou sendo chamado de a questão romana, e acabou doando para a Igreja Católica, através de um tratado assinado pelo Papa Pio IX e o Benito Mussolini, chamado de Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão nada mais é que essa união do Benito Mussolini com a Igreja Católica, onde o Mussolini vai doar para a Igreja Católica o que hoje é o Vaticano. Então, vai tornar as propriedades da Igreja independentes, como se fosse um território, um país dentro de um outro país, como é até hoje. Então a Igreja Católica vai acabar aceitando essa doação, é óbvio que era o que tanto queria, e vai romper, né, vai acabar com essa rixa entre o governo italiano e a Igreja Católica. E a Igreja Católica vai acabar apoiando as doutrinas do Mussolini, aí do fascismo também. Ok? Após resolver essas contendas, esses problemas, já em 1935, o Benito Mussolini começa a sua expansão territorial para anexar novas terras e impor o fascismo, né? Impor o seu poder. Numa dessas terras, ele anexa lá na África a Etiópia. Só que quando o Mussolini começa a anexar a Etiópia e vai partindo para outras regiões, chegando ali próximo do Egito, a Itália, a Inglaterra e a França acusam Mussolini de estar rompendo com os acordos tidos lá no Tratado de Versalhes. Que tipo de acordo era esse? Onde lá, de acordo com o tratado assinado após a Primeira Guerra Mundial, não se poderia anexar terras ou criar qualquer tipo de instabilidade política que pudesse gerar um conflito. Então, essas anexações que o Mussolini estava fazendo na África acabou fazendo com que a Inglaterra e a França acusassem Mussolini de estar rompendo com o que foi acordado no tratado. E o Benito Mussolini não aceitou essa acusação, acabou se aproximando da Alemanha, isso já em 1936, e essa aproximação da Itália com a Alemanha acabou ganhando o apoio do Japão, que também passava por um governo totalitário, que era o de Hirohito. E essa união da Itália com a Alemanha e o Japão acabou criando o chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio. E essa união acabou despertando uma instabilidade política dentro da Europa, mais uma vez, que futuramente vai acabar desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Ok? No nosso próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre o nazismo agora. Beleza?